Olá, meu nome é Rebeca Alves e eu faço parte do curso de Matemática Bacharelado na Universidade Federal de Alagoas, do campus de Maceió. O meu projeto ele foi de análise numérica e soluções de equações diferenciais, com foco em movimento browniano e integral de Thor, mas focado em equações diferenciais estocásticas. O meu orientador foi o professor Reginaldo Isaac, e eu tive como co-orientador o professor Alan Anderson Pereira, que é da área de probabilidade. Bom, como introdução, nós sabemos que em muitas situações atuais, modelar precisamente uma situação é necessário uma visão probabilística de um processo determinístico. Nesse caso, precisamos de uma família de variáveis aleatórias, representando a evolução de um sistema de valores com o tempo. Essa família de variáveis aleatórias é chamada de processo estocástico. E quando elas ocorrem em uma equação diferencial, a gente denomina de equações diferenciais estocásticas. Como exemplo de processos estocásticos, a gente tem flutuações do mercado de ações, taxas de câmbio, dados médicos como temperatura, pressão sanguínea, e tudo isso tem a ver com processos estocásticos. Aplicado nisso, nós temos o movimento browniano, que é um processo estocástico especial que vai ter a base de toda essa apresentação. Nossos objetivos na nossa apresentação durante todo esse PIBIC foi discutir a validade e a aplicabilidade de métodos de resolução de EDOs e EDPs, no caso estocásticas, e apresentar esses resultados finais e parciais em eventos regionais e nacionais. Esse projeto, por exemplo, ele foi apresentado no Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, também chamado CINEMAC, aqui do Brasil. Também tivemos como objetivo o acesso dos estudantes envolvidos em programas de pós-graduação. Por exemplo, no meu projeto, eu precisei estudar temas de doutorado em matemática, o que não havia na graduação durante todo o percurso, até mesmo os livros foram mais avançados. A metodologia foi basicamente estudos, resolução de problemas e preparação de apresentação semanal de cada conteúdo abordado. Bom, como o início dos resultados, como eu disse, o movimento browniano ele é um dos temas mais abordados em todas as discussões, então precisamos apresentar ele inicialmente. E ele também é chamado de processo de Wiener. Ele é um processo estocástico denominado WT, que tem 3 propriedades especiais. Elas são W de 0 é 0, quase certamente, e esse AS é almost surely, em inglês, que significa quase certamente, ou seja, W de 0 é 0 com probabilidade 1. Segundo, os caminhos amostrais T indo para WT, são quase certamente contínuos. E terceiro, tudo isso significa que ele tem distribuição normal, tá? Para quem tem um pouco mais de probabilidade, pode perceber que a densidade está sendo formada em produtos, significa também que a gente tem processos independentes, tá? E por isso que a gente tem um produto. E aí cada PI dá uma mini distribuição normal para cada intervalo de tempo, tá bom? Então isso significa que o processo em si, ele tem distribuição normal e a gente sempre pega conjuntos de Borel ali. Sabendo já o que é o movimento browniano, nós conseguimos determinar uma integral estocástica, que ela vem com um processo especial relacionado com o movimento browniano, no caso essa integral aqui, de BT dWt. E aí nós podemos definir o que é um processo de Thor. Ele é um processo ainda mais específico, que a gente consegue modelar vários eventos, como eu tinha falado na nossa introdução, e ele é dado da seguinte forma. Xi de t, que é um processo estocástico, vai ser igual a xi de 0 mais uma integral determinística mais uma integral estocástica. Perceba que em cada uma dessas integrais nós temos processos estocásticos, A de t e B de t. Perceba também que essa equação é muito parecida com o teorema fundamental do cálculo, só não é tão parecida porque nós temos 2 integrais ao invés de uma, justamente nós chamamos essa integral determinística aí de ruído da nossa equação, tá? Se não fosse ela, teríamos exatamente o teorema fundamental do cálculo. Para alguns tipos de integrais estocásticas diferentes, quando nós definimos ela de uma maneira um pouco mais diferente, nós também conseguimos o teorema fundamental do cálculo exato, mas aí nós teríamos outro nome de integral, tá bom? Esse A de t e esse B de t tem algumas restrições, por exemplo, o B de t ele é um processo e ele está dentro da integral estocástica, então ele precisa estar dentro de um conjunto específico, que é esse M2t que a gente define. Basicamente, esse M2t é um conjunto de processos escada que estão convergindo em L2, tá? Em termos de uma maneira geral é isso. E o nosso ADT, basicamente, ele tem que ser integrável, tá? Por isso que a integral do módulo de ADT tem que ser menor que infinito. Quase certamente, ou seja, com probabilidade 1. A classe de todos esses projetos ADT, satisfazendo essas condições, vai ser denotado por L1 de T. E aí? Bom, a gente tinha aquela equação inicialmente e a gente consegue escrever ela de outra forma, né? A gente também consegue escrever ela da forma d de xi de t, ou seja, a variação de 0 a t, né? Igual a t de t mais bt de wt. Também é chamada essa equação de diferencial estocástica ou também notação diferencial de Thor.
Mas e aí, como é que a gente vai resolver uma integral estocástica ou até mesmo determinar como escrever um processo de Thor? Aí a gente vai usar esse teorema, que também é chamado de fórmula de Thor. Ele é a versão simplificada porque a gente tem várias outras versões mais gerais, por exemplo, para um processo de Thor multidimensional ou até para um movimento browniano multidimensional, e aí é muito mais estendido com matrizes. Aqui a gente vai focar somente na parte mais simplificada. Precisamos de 3 hipóteses para esse teorema, que é basicamente que a nossa função tenha valor real. Esse x aí está no lugar do movimento browniano, que as derivadas parciais com relação a t e com relação a x seriam contínuas, e que o processo da primeira derivada de x, ele pertence a m2t. Você vai ver por quê? Porque ele vai estar dentro de uma integral estocástica. Então, a gente precisa satisfazer aquela primeira hipótese quando a gente falou de processo de Thor. Bem, dado isso, sabendo dessas 3 hipóteses, a gente vai ter a nossa tese, que vai ser que a nossa f menos f0 vai ser igual a uma integral determinística mais uma integral estocástica, assim como era formado aquele processo de Thor, tá? Essa fórmula também é mais fácil de se entender quando você se conhece série de Taylor, porque é exatamente isso, quando você percebe pela fórmula abaixo, tá? Se você escreve como sendo a primeira, mais a primeira derivada, mais a segunda derivada, ou meio vezes a segunda derivada, tá bom? É exatamente isso, só que a gente está aplicando com 2 variáveis, tá? Essa é uma forma de você conseguir entender um pouco mais essa fórmula. Ela é bem mais resumida do que quando a gente olha para a equação geral. E aqui a gente tem um exemplo, basicamente a gente pegou o nosso processo de Thor sendo WT mais 4t, a nossa função então vai ser x mais 4t, no caso a gente trocou o w por x, né? E a gente calculou as derivadas parciais, dft, del f del t vai ser 4, del f del x vai ser 1, e del 2f del x2 vai ser 0. A gente percebe que del f del x está em m2t, porque ele está com relação ao movimento browniano e é uma constante, então ele vai estar nesse conjunto sim, para todo t maior que zero. E aí a gente consegue aplicar a nossa tese, né? Que no caso, o nosso x de t vai ser a nossa f de t, né? Então vai ser igual a nossa f de 0, w de 0, vai ser 0, mais a integral determinística de 4, mais a integral estocástica de 1 dwt. E aí a gente consegue escrever o nosso processo de Thor. Perceba que se a gente quisesse saber o valor dessa integral estocástica, a gente só precisaria isolar ela. E é assim que a gente consegue manipular essas contas, tá? Bem, concluindo, a gente pretende ainda continuar o estudo de processos de Thor para provar essa fórmula de Thor e para provar ela de novo, para coisas mais gerais, como o processo multidimensional, tá? Que depende ainda do movimento browniano, e aí processos que dependem do movimento browniano. Com isso, a gente vai esperar consolidar o nosso conhecimento desse tema, com vista a contribuir de forma significativa na resolução de problemas atuais. Por exemplo, agora mesmo, no nosso novo BIBIC, a gente já está começando a estudar o artigo do professor Yuri Saporito, da FGV, que fala de cálculo funcional estocástico, ou seja, aplicado também a finanças, tá? Então, já estamos estudando aplicações nesse quesito. Os livros que eu usei foram o Oxendo, que é um livro de equações diferenciais estocásticas, e um livro de Basic Stochastic Process, com várias questões que a gente consegue estudar de processos estocásticos. Foi daí que eu estudei movimento browniano também. Para poder estudar também esse projeto, eu precisei estudar teoria da medida e integração, que eu usei o livro do Barto, que eu não coloquei aí, e estudar espaços de probabilidade, que até se tornou um curso no YouTube, e um site também com vários conteúdos para que qualquer aluno da graduação consiga estudar. Tá? Eu quero agradecer muito ao meu professor, o meu orientador, o professor Isnaldo, que sempre me apoia em vários momentos, e o professor Alan também, que me ajudou semanalmente em cada uma dessas apresentações para que eu conseguisse ter todos os conceitos da área dele, que é a probabilidade. E esse foi o meu projeto sobre movimento browniano e integral de Thor.